E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do torque em uma espira com corrente elétrica no interior de um campo magnético uniforme. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Considere uma espira circular de raio Azinho suspensa por um fio vertical VV de constante de torção K, situada em um campo magnético uniforme com a orientação inicial da figura. Observe o quadro. O momento de inércia da espira em relação ao eixo VV é Izão. Faz-se passar através da espira um pulso rápido de corrente de duração Tzinho e intensidade máxima Izinho, tão curto que a espira não tem tempo de se mover durante o tempo Tzinho. Mostre que o ângulo de deflexão máximo do plano da espira θ0 é proporcional à carga total Qzinho igual a I vezes T, contida no pulso. Este é o princípio do galvanômetro balístico. Muito bem. Para resolver esse exercício, você deve considerar inicialmente o seguinte fato. Essa espira vai oscilar em torno da orientação do vetor campo magnético B aplicado. Desprezando efeitos de amortecimento, eu posso assumir que essa espira vai descrever uma oscilação harmônica simples no entorno da orientação do vetor B. Portanto, para resolver esse exercício, eu preciso equacionar essa oscilação. E para resolvê-la de fato, eu preciso ir em busca, inicialmente, das condições iniciais que envolvem essa oscilação. Portanto, se eu conseguir obter, inicialmente, as condições iniciais desse movimento e equacionar a oscilação harmônica simples descrita pela espira, eu reforço, no entorno da orientação do vetor campo magnético aplicado, eu consigo obter naturalmente a amplitude máxima de oscilação θ0. Muito bem? Então vamos começar com as condições iniciais. Eu vou assumir que, no instante t igual a 0, a posição angular do plano da espira é esta. Ela vale 0 grau. Muito bem? Vamos agora em busca da velocidade angular inicial de rotação dessa espira, já que um pulso curtíssimo de corrente elétrica surgiu. Eu estou assumindo que a corrente elétrica está orientada no sentido anti-horário, sem perda de generalidade. Com isso, surge um vetor momento de dipolo magnético que, de acordo com a regra da mão direita, está furando o plano do quadro perpendicularmente em direção aos seus olhos, conforme eu ilustro. Muito bem? Sendo assim, o torque nessa espira, o módulo do torque, fica dado pelo módulo do produto vetorial entre o vetor momento de dipolo magnético e o campo magnético uniforme aplicado. Muito bem? A intensidade do torque, portanto, fica dada por... Então, nós temos aqui o módulo do vetor M, simplesmente M, vezes o módulo do vetor B, simplesmente B, vezes o seno do ângulo formado por esses dois vetores. Observe que o vetor B e o vetor M formam entre si um ângulo reto. Portanto, aqui nós temos o seno de 90 graus. E isso é igual a I, que multiplica a aceleração angular alfa do plano da espira. Muito bem? Sendo assim, obtemos o módulo de Mzinho é dado por I vezes a área da espira, que é π vezes o seu raio Azinho ao quadrado, vezes B, vezes o seno de 90 graus, que é igual a 1, e isso é igual a... Nós temos aqui o momento de inércia I, que multiplica a aceleração angular alfa, que é justamente dω dt. Muito bem? Como o intervalo de tempo dessa corrente elétrica é extremamente curto, igual a Tzinho, eu posso representar dω dt da seguinte forma. Eu posso aproximá-lo por um ΔΩ sobre ΔT. ΔΩ e ΔT são dados por ΔΩ, ômega, menos ω0. E o intervalo de tempo
é justamente T menos T0. Sabendo que a espira inicialmente estava parada, ômega 0 é igual a 0 e eu vou assumir que o instante T0 também vale 0. Consequentemente, eu consigo determinar a velocidade angular ômega no início do giro da espira. A partir dessa expressão, vemos que ômega é dado por, então nós temos ômega é igual a I vezes T, que é justamente a carga Qzinho em questão. Então, I vezes T nos dá a carga, vezes π, vezes A ao quadrado vezes B, muito bem, dividido pelo momento de inércia I. Muito bem. Observe a expressão obtida e os cálculos realizados até aqui. Muito bem. A partir de agora, nós vamos considerar o seguinte. Para a oscilação da espira, essa velocidade angular se torna a velocidade angular inicial, a velocidade angular com que ela inicia a oscilação. Portanto, analisando agora puramente a oscilação, eu vou assumir que ômega 0, a velocidade angular inicial, considerando apenas a oscilação, é dada por essa expressão. Então vamos lá. Nós temos Qzinho vezes π A ao quadrado B dividido pelo momento de inércia I. Muito bem? Essas são as condições iniciais que envolvem a oscilação harmônica da espira no entorno da orientação do campo magnético uniforme aplicado. Muito bem? Então agora nós vamos equacionar essa oscilação. O torque resultante é dado por I vezes a aceleração angular alfa. Como esse torque é de restituição, eu posso escrevê-lo como negativo, o sinal de menos ilustra essa restituição, o negativo da constante de torção K vezes a posição angular θ. Muito bem? Sendo assim, obtemos I, que multiplica a aceleração angular alfa, que é a derivada de segunda ordem da posição angular θ em relação ao tempo. Isso é igual a menos K θ. Logo, d2θ sobre dt2 é igual a menos K sobre I vezes a posição angular θ. Consequentemente, d2θ sobre dt2 mais K sobre I vezes θ é igual a 0. E K sobre I, essa é a famosa equação diferencial de uma oscilação harmônica simples, né? Portanto, K sobre I eu vou chamar de ômega maiúsculo ao quadrado. Muito bem? Perfeito. Logo, d2θ sobre dt2 mais ômega θ é igual a 0. Muito bem? Perceba que eu estou desprezando efeitos de amortecimento e, por isso, eu estou aqui com uma equação diferencial que representa uma oscilação harmônica simples. Muito bem? A solução dessa equação diferencial é fácil de ser obtida, a sua solução é muito conhecida, portanto eu vou apenas apresentá-la aqui. A solução é dada por θ igual a amplitude da oscilação θ0, que multiplica o cosseno da frequência angular do movimento, cosseno de ômega t, mais uma fase φ. Muito bem? Perceba que, ao aplicar agora as condições iniciais desse movimento na solução da equação diferencial, nós vamos obter naturalmente a amplitude máxima θ0. Então vamos lá, vamos começar com, no instante t igual a 0, θ vale 0. Então, vamos lá. Eu vou substituir θ por 0. Isso é igual a θ0 vezes o cosseno de φ, já que t
é igual a zero. Então, nós temos aqui o cosseno de φ. Muito bem. θ0 é diferente de zero, logo, o cosseno de φ tem que ser igual a zero e, portanto, o φ pode ser mais ou menos π sobre 2. Muito bem? Dando sequência, vamos agora aplicar a segunda condição inicial. No instante t igual a zero, a velocidade angular, ω0, é dada por essa expressão. Para fazer isso, eu tenho que derivar a posição angular θ em relação ao tempo. Então, vamos lá. A derivada da posição angular θ em relação ao tempo, que nos dá ω, é igual a θ0, que multiplica. A derivada do cosseno é menos seno. E ω maiúsculo sai de dentro do colchetes. Muito bem? Então, nós temos menos θ0. Vamos melhorar aqui. Ω é dado por menos θ0 vezes ω maiúsculo, que sai de dentro do parênteses, vezes o seno de ω maiúsculo vezes t mais φ. Muito bem? Observe a expressão obtida. Vamos agora aplicar a condição inicial. No instante t igual a zero, ω vale ω0. Então, vamos lá. Trocando ω já por ω0, nós vamos obter Qzinho vezes π, vezes a ao quadrado vezes b. Tudo isso dividido pelo momento de inércia I é igual a menos θ0, vezes ω maiúsculo. Ω maiúsculo se encontra aqui. Ele é dado pela raiz quadrada de K sobre I. Então, nós temos vezes ω maiúsculo, que é a raiz quadrada da constante de torção K sobre o momento de inércia I, vezes o seno de φ, já que Tzinho é igual a zero. Muito bem? Perceba que este resultado é positivo. Este termo é negativo, portanto, φ tem que ser igual a menos π sobre 2 para que a igualdade fique satisfeita. Seno de menos π sobre 2 é menos 1, menos multiplicando menos nos dá um resultado positivo, como deve ser, conforme ilustrado na igualdade. Muito bem? Já que φ é menos π sobre 2, o seno de menos π sobre 2 é menos 1. E com isso, nós podemos obter, enfim, a amplitude máxima de oscilação do plano dessa espira. Então, vamos lá. Isolando θ0, nós vamos obter θ0, já colocando com o devido destaque. θ0 é igual. Então, nós temos Qzinho vezes π vezes a ao quadrado vezes b sobre a raiz quadrada de K vezes I. Muito bem? Observe que do lado direito nós temos a raiz de I elevado a meio e aqui nós temos I elevado à primeira potência. Simplificando, você vai obter a raiz de I do lado esquerdo. A raiz de K passa dividindo e a gente obtém a raiz de K vezes I. Muito bem? Observe o resultado obtido, os cálculos realizados até aqui. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.